A noite cai em Belo Horizonte e, como sempre acontece quando o Cruzeiro está mexendo no mercado, a cidade parece respirar diferente. Basta um sussurro atravessar as arquibancadas imaginárias do Mineirão para a Nação Azul acender o modo e se for verdade. E o sussurro da vez tem nome, tem cara de bola no pé e tem a promessa de acrescentar criatividade ao nosso time. Shailon, destaque do Mirassol, aparecendo nos bastidores como um possível reforço que estaria muito perto de vestir a camisa estrelada. O mais curioso desses rumores é o jeito como eles nascem. Não é uma explosão, é uma faísca. Uma conversa atravessada, um comentário de quem ouviu de alguém, uma movimentação estranha de empresários, e pronto, a imaginação do torcedor faz o resto. Quando o assunto é o Cruzeiro, a gente aprendeu a ler sinais, a desconfiar de cada detalhe e a transformar qualquer pista em esperança, porque a nossa história foi feita assim, entre reviravoltas, superações e chegadas que mudaram a rota do clube. E aí entra o Shailon, que vem chamando atenção pelo que entrega em campo, pelo brilho que aparece quando o jogo fica travado e alguém precisa pensar rápido. Quando a bola queima e o adversário fecha a porta, jogador assim vira chave, vira argumento, vira possibilidade. Não é só sobre jogar bonito, é sobre resolver. E quando se fala que o Cruzeiro está de olho nele, a gente não pensa apenas em contratação. Pensa em encaixe, em identidade, em como isso pode virar combustível para uma temporada mais firme, mais madura e mais com a nossa cara. Porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, é um time que não se satisfaz com pouco. A torcida cobra intensidade, coragem e personalidade, mas também sente falta daquele toque de imaginação, daquela jogada que rompe linhas, daquele passe que chega no tempo certo e muda o roteiro do jogo. O rumor do Shailon vem justamente nessa direção, como se o clube tivesse entendido que, para crescer de vez, não basta competir. É preciso ter repertório, ter variação, ter recurso para enfrentar os diferentes tipos de partida que aparecem ao longo do caminho. O torcedor do Cruzeiro, por mais empolgado que seja, também aprendeu a ter um tipo de cautela que só quem já sofreu sabe desenvolver. A gente vibra, a gente sonha, mas a gente também segura o coração, porque rumor é rumor, e o futebol é cheio de capítulos que parecem perto do final e depois ganham mais páginas. Só que, mesmo com essa cautela, é impossível ignorar a ideia de um jogador técnico chegando para ampliar soluções, sobretudo quando o cenário pede gente capaz de pensar o jogo com calma, mesmo no caos. O que chama atenção nesse tipo de especulação é que ela não surge do nada. Quando um atleta começa a se destacar, quando seu nome passa a circular com insistência, normalmente existe algum interesse real por trás, nem que seja uma consulta, uma observação mais detalhada, um relatório na mesa de alguém. E se o Cruzeiro, com toda a sua estrutura atual, está mesmo olhando para Shailon, isso sugere planejamento. Sugere que o clube está analisando características, avaliando comportamento, enxergando potencial de adaptação ao peso da nossa camisa. E peso não falta. Vestir o azul do Cruzeiro não é apenas assinar contrato, é aceitar um compromisso com uma torcida que vive o time no peito. Aqui, um passe errado vira conversa no bar, uma jogada genial vira lembrança eterna, e cada partida ganha uma dimensão que nem todo jogador está preparado para sentir. Por isso, quando se fala em Shailon fechando, a cabeça do cruzeirense já corre para outra pergunta. Ele tem personalidade para crescer sob holofotes? Ele tem calma para se impor quando o estádio exige resposta? Se a resposta for sim, aí a história muda de tom. Porque jogador técnico, quando chega confiante, vira ponto de equilíbrio. Vira aquele cara que recebe a bola de costas e não se desespera. Vira aquele que enxerga o companheiro entrando no espaço antes do marcador perceber. Vira o jogador que aproxima setores, que faz o time respirar, que transforma a posse em ameaça, e ameaça em chance real. E o Cruzeiro, quando encontra esse tipo de peça, ganha um salto de qualidade que não aparece apenas no lance bonito, mas na consistência do time inteiro. No rumor, o que alimenta a chama é imaginar como o Shailon poderia somar com o que já temos. A torcida começa a desenhar mentalmente jogadas, triangulações, tabelas curtas, inversões que pegam a defesa no contrapé. Começa a pensar em uma equipe que não dependa de um único caminho para atacar, que consiga alternar velocidade com controle, que saiba a hora de acelerar e a hora de cozinhar o jogo com inteligência. O Cruzeiro forte sempre teve isso, capacidade de ler a partida e mudar o ritmo sem perder a alma. E a alma do Cruzeiro passa por competitividade. Não existe espaço aqui para jogador que entra em campo só para cumprir tabela. A torcida sente quando falta entrega. Por isso, quando se especula uma chegada, o cruzeirense quer acreditar que o clube está buscando não só técnica, mas também fome. Fome de vencer, de se provar, de subir degraus na carreira e, ao mesmo tempo, de construir história no lugar certo. E o Cruzeiro, convenhamos, é o lugar certo para quem quer marcar o nome com tinta forte. O Mirassol, por sua vez,
tem sido um ambiente onde muitos jogadores mostram valor, crescem, ganham vitrine. E quando alguém se destaca ali, é porque tem mérito, porque produz, porque aparece. O rumor de Shailon no Cruzeiro carrega essa ideia de garimpo certeiro, trazer um cara em ascensão, com confiança, com sequência, com ritmo. E isso é diferente de contratar apenas por nome. Às vezes, o salto que o elenco precisa vem justamente desse tipo de jogador, que chega com a faca nos dentes e vontade de conquistar espaço. Nos bastidores, a imaginação do torcedor vai além do campo. A gente começa a pensar em conversa com o empresário, em alinhamento de projeto, em clube mostrando planejamento, em atleta entendendo que não está apenas mudando de time, mas entrando em um universo. E o Cruzeiro, quando está organizado, costuma ser convincente, oferece estrutura, oferece visibilidade, oferece um ambiente em que o jogador pode crescer se tiver comprometimento. Por isso o rumor soa possível, soa como algo que faz sentido dentro de uma construção maior. Mas ainda é rumor. E rumor exige uma postura, não transformar suposição em certeza, não vender como fechado aquilo que ainda está sendo desenhado. Só que o torcedor também tem direito de sentir. A gente vive de sensação, vive de expectativa. E quando o nome é bom e o encaixe parece lógico, o coração dispara, porque o Cruzeiro sempre foi isso. Uma mistura de paixão com esperança, de cobrança com sonho, de tradição com a vontade de escrever um capítulo novo. Se Shailon realmente estiver próximo, é inevitável pensar no que ele pode oferecer em jogos difíceis, daqueles em que o adversário fecha o meio, marca forte e tenta nos empurrar para o desespero. Aí entra a importância do jogador que sabe prender a bola, que escolhe bem o passe, que não se apressa, que consegue jogar com o corpo e com a mente. O Cruzeiro, quando tem gente assim, vira um time mais perigoso porque deixa de ser previsível. E previsibilidade é inimiga de time grande. O Cruzeiro precisa ser múltiplo. Precisa ser capaz de atacar por dentro e por fora, de alternar jogada curta com bola mais esticada, de confundir a marcação com movimentação inteligente. Quando surge o rumor de um meia criativo, de um atleta que pode ser ponte entre meio e ataque, a torcida entende imediatamente o valor. Não é só mais um nome, é mais uma ferramenta para o time ser maior em campo. A especulação também mexe com o elenco, mesmo que de maneira indireta. Porque quando um possível reforço aparece, os atuais jogadores sentem a competição rondando. E competição saudável é o que faz o Cruzeiro crescer. O nível do treino sobe, o nível do jogo sobe, e o time ganha densidade. A Nação Azul não quer apenas um time titular, quer um grupo forte, capaz de manter intensidade ao longo da temporada, capaz de responder a lesões, suspensões e oscilações sem desmoronar. O torcedor sabe que, em temporada longa, não existe espaço para romantismo ingênuo. É preciso elenco. É preciso solução no banco. É preciso ter quem entre e mantenha a ideia de jogo. E é aí que o rumor do Shailon ganha mais força. Ele aparece como peça que pode dar alternativa, que pode oferecer outra leitura de jogo, que pode ser aquele cara que muda o andamento quando a partida pede outro tipo de abordagem. Na cabeça do cruzeirense, a chegada de um jogador assim tem um simbolismo especial. Porque o Cruzeiro, nos momentos em que foi mais vencedor, sempre teve gente capaz de pensar o jogo, de dar o último passe, de transformar posse em ocasião. A torcida tem memória afetiva com jogadores que comandam o ritmo, que levantam a cabeça e enxergam o que ninguém viu. E a simples possibilidade de ver alguém com esse perfil chegando faz o coração bater diferente. Claro que existem obstáculos. Sempre existem. A negociação pode travar, o Mirassol pode querer segurar, o mercado pode ter outros interessados, e o futebol é cheio de reviravolta de última hora. Mas até os obstáculos alimentam o drama, e o torcedor vive disso também, do capítulo que parece fechado e abre de novo, do dia em que surge notícia boa e no outro surge desmentido, do vai e vem que testa nossa paciência e, ao mesmo tempo, mantém a chama acesa. O que eu, como torcedor do Cruzeiro, não consigo evitar é imaginar o Mineirão reagindo ao primeiro toque de bola, ao primeiro passe vertical que quebra a marcação, ao primeiro lance em que o time encontra o ataque com naturalidade. A arquibancada sente quando existe inteligência em campo. Ela percebe na hora quando o time tem alguém que sabe escolher. E, se Shailon trouxer isso, a conexão com a torcida pode ser rápida, daquelas que viram confiança, e confiança vira desempenho. A cidade de Belo Horizonte, quando abraça um jogador, abraça de verdade. Mas também cobra. E essa cobrança, para quem entende o Cruzeiro, não é crueldade, é expectativa de grandeza. A camisa estrelada é um lembrete constante de que aqui não se joga para ser coadjuvante. Por isso, o rumor precisa vir acompanhado de uma pergunta interna. O jogador quer esse desafio? Ele está pronto para transformar pressão em motivação?
Há algo bonito nessa especulação porque ela fala sobre reconstrução com ambição. Não é rumor de estrela distante, de nome impossível, de fantasia desconectada. É rumor de peça que pode somar de forma concreta, que tem futebol para entregar e margem para crescer. E o Cruzeiro, quando acerta esse tipo de movimento, se fortalece com racionalidade e paixão, do jeito que a gente gosta, com planejamento, mas sem apagar a chama do torcedor. O torcedor também começa a falar do perfil do Shailon como se já conhecesse cada detalhe, porque é assim que a Nação Azul funciona. A gente pesquisa, comenta, compara, discute no grupo, imagina cenários, cria expectativa. E, no fundo, isso mostra uma coisa: a torcida quer acreditar num Cruzeiro que se movimenta, que não fica parado, que entende o tamanho do clube e age como clube grande, sempre pensando em subir degraus. E degrau, para o Cruzeiro, significa voltar a ocupar lugares que combinam com a nossa história. Significa entrar em campo com postura de protagonista. Significa ter um time capaz de impor jogo, de controlar emoções, de resistir a momentos ruins sem perder a cabeça. Um jogador criativo, bem encaixado, pode ser um dos motores dessa mudança, porque futebol não é só correr, é pensar. E pensar bem, no tempo certo, muda campeonatos. Também existe o lado humano desse rumor, que muita gente esquece. Mudar de clube é mudar de vida. É trocar rotina, ambiente, pressão, cidade. E, para dar certo, o jogador precisa se sentir parte do projeto. A especulação do Cruzeiro buscando o Shailon passa por isso. Não é apenas trazer, é integrar, é preparar, é cuidar da adaptação, é construir confiança. A Toca da Raposa precisa ser casa, não apenas local de treino. Quando o Cruzeiro está atento a esse aspecto, as contratações rendem mais. O jogador se solta, se sente respeitado, entra em campo com mente leve para decidir. E decisão é o que faz diferença. A torcida não quer ver talento preso. Quer ver talento livre, mas comprometido. Quer ver o jogador assumindo responsabilidade sem medo. E se Shailon tem esse perfil, se tem essa coragem, aí a gente começa a sonhar com um Cruzeiro mais ousado, mais criativo, mais perigoso. O rumor também acende uma conversa sobre estilo. O Cruzeiro precisa de identidade que não dependa do acaso. Precisa de movimentos treinados, de conexões, de química entre setores. Um jogador que entende espaços, que se posiciona bem, que faz o time funcionar com e sem a bola, ajuda a consolidar isso. E o torcedor percebe quando o time deixa de ser improviso e vira ideia. A gente sente quando existe plano, quando existe caminho, quando existe construção. E construção, às vezes, passa por contratações que não fazem barulho de capa, mas fazem barulho em campo. O rumor do Shailon carrega essa sensação, a de que pode ser um acerto de futebol, não só de marketing. E isso, para o cruzeirense, é quase um alívio, porque a gente se cansou de promessas vazias. A gente quer consistência, quer evolução, quer ver o Cruzeiro crescer de forma sólida e respeitável. Mesmo assim, a empolgação é inevitável. Porque futebol é paixão. E a paixão do cruzeirense é intensa, é teimosa, é resiliente. A gente já caiu e levantou, já viu fase ruim e já viu glória. E por isso qualquer sinal de crescimento vira motivo de esperança. Quando o rumor diz que o Cruzeiro está perto de trazer um destaque, a torcida se permite sorrir, se permite imaginar dias melhores, se permite sonhar com uma camisa mais pesada novamente. Nos grupos, a conversa vira febre. Cada um tem uma versão, cada um tem um detalhe, cada um tem um amigo que sabe. E nessa mistura de euforia e dúvida, o torcedor vive um estado curioso, não sabe se acredita, mas quer acreditar. E quer tanto que começa a se preparar emocionalmente para ver o nome confirmado. Só que, ao mesmo tempo, se protege, porque rumor que vira frustração dói. Só que o cruzeirense é assim, prefere sentir do que ficar frio. A especulação também traz uma pergunta: o Cruzeiro está buscando reforçar onde precisa? Se a resposta for sim, o rumor ganha credibilidade emocional, pelo menos no coração do torcedor. Porque, quando o clube parece agir com lógica, a torcida abraça mais rápido. E o rumor do Shailon encaixa nessa lógica de trazer mais criatividade, mais visão, mais qualidade na construção. É uma peça que, na imaginação azul, faz sentido de um jeito quase natural. E se faz sentido, a mente viaja. A gente imagina o Cruzeiro dominando a intermediária, criando jogadas, encontrando o atacante em condição, obrigando o adversário a recuar. Imagina o time com posse consciente, com paciência, mas com veneno. Imagina aquela sensação de que o gol pode sair a qualquer momento, porque a bola passa a circular com mais intenção. O torcedor não quer apenas ganhar, quer ganhar com controle, com convicção,
com cara de time grande. Mesmo quando o jogo não está bonito, um jogador inteligente pode mudar o humor do estádio. Um passe bem dado acalma. Uma jogada bem pensada anima. Um lance de coragem levanta a arquibancada. E o Mineirão é um termômetro emocional. Quando o time mostra ideia, o estádio responde. Quando o time mostra medo, o estádio pressiona. Por isso, a presença de um jogador que traga confiança com a bola pode ser mais importante do que parece. E tem também o lado simbólico do Cruzeiro buscar um destaque do Mirassol. É como dizer, estamos atentos, estamos mapeando, estamos trabalhando. Não estamos esperando milagre, estamos construindo. E o torcedor valoriza isso. Valoriza porque sabe que o futebol moderno não perdoa improviso. Quem não planeja, fica para trás. E o Cruzeiro, com sua grandeza, não nasceu para ficar para trás. Ao mesmo tempo, existe uma tensão gostosa nesse rumor, porque ele ainda não é realidade. Ele fica naquela zona entre o quase e o ainda. E essa zona cria histórias. Torcedor ama história. Ama imaginar o anúncio, a foto com a camisa, o sorriso tímido, o discurso prometendo a entrega. Ama imaginar o primeiro treino, o primeiro aplauso, a primeira entrevista em que o jogador diz que sempre respeitou o Cruzeiro. A gente se alimenta desse roteiro porque ele faz parte do nosso jeito de torcer. Mas se um dia isso se confirmar, aí acaba a fantasia e começa o trabalho. E é aí que o Cruzeiro precisa ser Cruzeiro, cobrar, exigir, apoiar. A torcida tem que entender que contratação não é troféu, é início. O jogador precisa se encaixar, precisa entender o ambiente, precisa entrar no ritmo. E o clube precisa dar condições para isso acontecer. Rumor, quando vira realidade, vira responsabilidade. E a Nação Azul sabe cobrar responsabilidade como ninguém. Também é importante lembrar que, às vezes, o maior impacto de um reforço não aparece no primeiro jogo. Aparece na sequência, na construção, no entendimento coletivo. E o torcedor precisa ter inteligência emocional para não queimar etapas. A expectativa é enorme, mas o futebol é processo. Se Shailon vier, que venha para somar com calma, para crescer dentro do Cruzeiro, para ser peça de um time que evolui, não de uma esperança solitária. Mesmo com essa consciência, eu confesso, a ideia me empolga. Porque eu olho para o Cruzeiro e vejo um time que pode crescer muito com mais criatividade. Vejo um clube que precisa de soluções em jogos amarrados. Vejo uma torcida que merece ver a bola correr com intenção, com qualidade. E vejo um jogador que, no rumor, aparece como alguém capaz de contribuir. Não dá para fingir frieza quando o assunto é o nosso cabuloso. O rumor, por si só, já revela uma coisa: o Cruzeiro está vivo no mercado e vivo na cabeça do torcedor. Isso é enorme. Time grande é assim, sempre rodeado de conversa, de expectativa, de especulação. E, quando a especulação aponta para um reforço que pode encaixar, o coração acelera porque a gente sente cheiro de evolução. Pode ser que amanhã o rumor esfrie, pode ser que vire realidade, pode ser que apareçam novos capítulos, mas o sentimento já foi plantado. Eu fico imaginando a recepção, a energia, a primeira vez que o nome dele ecoar no estádio, aquela mistura de curiosidade e cobrança que só a nossa torcida sabe fazer. Fico imaginando o jogador entendendo que aqui cada detalhe importa, que aqui a camisa pesa, mas também abraça. Porque o Cruzeiro, quando abraça, transforma. Transformou jogadores em ídolos, transformou momentos em história, transformou sofrimento em superação. E é por isso que cada rumor tem gosto de possibilidade. Se Shailon estiver mesmo perto, que seja por mérito, por planejamento, por convicção. Que venha para ser mais uma peça de um Cruzeiro que quer voltar a assustar, a impor respeito, a jogar com coragem. Que venha com a cabeça no lugar e o coração aberto para a Nação Azul. Porque aqui a gente não pede perfeição, a gente pede alma, atitude e compromisso com o escudo. E se, no fim, tudo ficar apenas no campo da especulação, o torcedor vai seguir. Vai reclamar, vai rir, vai criar outro rumor no dia seguinte, porque isso também é ser Cruzeiro, sobreviver a incertezas e manter a esperança de pé. Mas eu, como cruzeirense, torço para que essa história ganhe forma, ganhe assinatura, ganhe anúncio. Não por ansiedade vazia, e sim porque faz sentido imaginar esse tipo de reforço como parte de um Cruzeiro mais completo. O que eu quero, no fundo, é olhar para o nosso time e sentir que cada jogo tem plano, tem recurso, tem solução. Quero ver o Cruzeiro competindo com inteligência, com criatividade, com coragem. E quando o rumor aponta para um jogador que pode ajudar nisso, eu me permito sonhar. Porque o Cruzeiro sempre foi maior do que o medo, e a Nação Azul sempre foi maior do que qualquer dúvida. Então que os bastidores se movimentem,
que as conversas avancem, que as peças se encaixem, se for para dar certo. Que o Cruzeiro continue agindo como grande, pensando como grande, sonhando como grande. E que a torcida, como sempre, esteja pronta para apoiar e cobrar na mesma intensidade, porque é essa mistura que faz a nossa camisa ser viva. No fim das contas, rumor é vento, mas também é sinal de caminho. E, se o vento estiver soprando na direção certa, que ele traga notícia boa para quem vive o Cruzeiro de verdade. A nação azul não quer promessa, quer construção. Não quer ilusão, quer futebol. E se Shailon estiver mesmo no horizonte, que ele venha para somar e para crescer com a gente, porque o cabuloso, quando encontra a peça certa, vira gigante dentro de campo. A expectativa está no ar, e o coração do cruzeirense entende esse clima como poucos. A gente já viu o Cruzeiro renascer muitas vezes, e cada renascimento começa assim, com um rumor que vira assunto, com uma possibilidade que vira debate, com uma esperança que vira canto. Se a história for real, que ela termine do jeito que a gente gosta, com o Mineirão vibrando, a camisa pesando e o Cruzeiro mostrando, mais uma vez, que o nosso lugar é lá em cima, brigando com força e com alma. E até que se diga algo definitivo, eu sigo como todo torcedor, com o olho atento, com o peito cheio, e com a vontade de ver o Cruzeiro cada vez mais forte. Porque ser Cruzeiro é isso, acreditar, cobrar, sonhar, e nunca deixar a estrela apagar. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.